Mas agora vamos falar dos nossos pets. A gente nem precisa comentar, né? Que o calor está fazendo daquele jeito aqui em Salvador. Aliás, talvez seja o verão mais quente de todos os tempos, porque o negócio está sério. Como dizia minha avó, está periclitante. Por conta do El Niño, né, os pesquisadores esperam altas temperaturas até abril de 2024. Essa é a estimativa da Organização Meteorológica Mundial. E para quem tem bicho de estimação, e eu me incluo nisso, é uma preocupação, né? Por isso a gente trouxe aqui, hoje aqui no nosso estúdio, a veterinária Alessandra Bispo, que está aqui do meu lado, né, para a gente bater um papo e falar um pouquinho, né, em termos de saúde, o que essa exposição, né, a altas temperaturas pode causar aos nossos pets. Alessandra, bem-vinda. E como é que está essa situação, essa estação, que é a mais desejada de todo mundo, mas ao mesmo tempo preocupa muita gente, principalmente para quem tem pet? Com certeza, preocupa porque a gente observa muito as caminhadas com os seus tutores levando o pet para passear, né? E a gente tem que ter uma preocupação maior nesse período com respeito ao horário de passeio, né? Evitar aqueles passeios, né, após as 10 horas, né? E não só com o passeio, muita gente transporta o cão e às vezes tem que atravessar uma rua e não tem a sensação térmica porque está calçado, mas aquele momento que o pet ali ele está caminhando pode causar até queimaduras. É importante a gente falar sobre isso porque às vezes a gente acha que o animal aguenta tudo, né? Não é humano ali, mas a gente acha que o animal ali aguenta altas temperaturas, baixas temperaturas, o que foi. Não, muito pelo contrário. Ele sente da mesma forma como nós humanos. E você falou aí sobre a questão das patias, de estar realmente no chão muito quente, no asfalto muito quente. Isso. A gente tem que lembrar que aquelas almofadinhas, nós estamos falando mais, né, dos cachorros, aquelas almofadinhas, né, que são as patinhas ali rola muita transpiração também, né, dos pequeninos. E a partir dali, se aquilo inflamar ou queimar, vai ser realmente muito preocupante. Prejudicial, com certeza. Há casos do animal até ficar mancando, claudicando por conta da exposição, né, muito quente do asfalto, né? Então, tem que ter um cuidado redobrado nesse sentido, né? No horário das caminhadas. E quais seriam os horários que a gente poderia até indicar? Porque, às vezes, o animal ele já é acostumado com determinados horários, né? A rotina do animal, né? Eu trago aqui até minha experiência com o MacGyver. Eu tenho um MacGyver, é um bulldog francês. Ele desce pelo menos umas 4 vezes ao dia. Ele desce muito cedo, por volta das 6 horas da manhã, que eu acho que é um horário também muito ideal com relação a essa questão da temperatura e do sol. Depois ele desce por volta de meio-dia, meio-dia e meia, mas numa área coberta, né, dentro do condomínio, não fica exposição ao sol de forma alguma. Já no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas da tarde também, que já tem quase sombra, né, dentro do condomínio completamente, e à noite, por volta das 9 horas da noite. São os 4 momentos dele. Mas outros cachorros que já têm uma rotina com horários que são, com seus tutores, um horário de pico, né, de sol, né, para acostumar a descer outro horário, como é que fica? Na realidade, o animal ele condiciona fácil, certo? Se você tiver uma disponibilidade à noite, é um perfeito horário, né, para você passear com o pet. Claro que depois que ele tem essa rotina, se torna mais difícil, mas você consegue se adaptar. Ele consegue se adaptar a um horário, né? Ele consegue se adaptar fácil também. Com certeza. E com relação à hidratação, bora falar sobre beber água, trocar a água do animal no pratinho toda hora, né? Porque tem muitos tutores que colocam água de manhã e só vão ou colocar de novo de noite ou nem troca ali a vasilha da água. O que seria o ideal, né, para o cachorro beber essa água, trocar essa vasilha de água de quanto em quanto tempo? O ideal, no mínimo, 2 vezes. Agora depende do cão, porque quando você tem animais de grande porte, você percebe que se você demorar muito, fica aquela baba, né, do animal ali. Então tem que ter uma troca até para você incentivar a questão da dieta hídrica, né? Se bem que essa parte de incentivo vale mais para os gatos, né? Essa questão de você ter, se de cão você tem que trocar, dos gatos a obrigação ainda se torna bem maior, porque no caso deles há uma necessidade maior, porque por conta dessa... Não é como o cão, né? O cão bebe muito mais água do que o gato. Então, você tem que estimular muito mais os gatos a beberem, né, água do que o animal, do então, que o cachorro. Então, a troca se torna importante. Você deixar várias vasilhas de água para ele ter acesso. E essa troca é essencial no sentido mesmo de você poder hidratar o seu animal.
E também a questão da própria higiene, né, minha gente? A gente deixa ali o pratinho, não só da ração, da comida do cachorro, mas também com relação à água, ali você trocar, gera também uma questão de higiene também com relação ao próprio animal. Em relação, doutora Alessandra, à água de coco, é indicado, né, eu vejo assim que os animais gostam, né, o cachorro gosta de beber água de coco, mas é indicado para qualquer raça, para qualquer cachorro? Sim, com certeza. E assim, tem situações que você às vezes quer dar um agrado ao seu cão, né? Não sei se você vai chegar nesse ponto, mas a gente pode oferecer, por exemplo, água de coco em cubinhos, congelada, porque tem o doce e esse doce é natural, é da fruta, né? Você pode estar oferecendo isso, né? Não vai dar sorvete para refrescar, mas você pode fazer de forma a bater com uma fruta permitida para aquela espécie e o animal também ter essa hidratação dessa forma, né? Bacana. A gente falado sobre as frutas, você acabou de falar sobre as frutas, né? E as pessoas que estão trabalhando aqui com a gente também, muitos têm animais e falam sobre os animais gostarem muito de frutas. Mas nem todas as frutas são permitidas, claro, para os animais. Tem alguma fruta, assim, meio que é aquela fruta mãezona que pode ser dada para todos os cachorros sem problema nenhum? Você pode dar banana, melão, melancia. Melancia eles adoram, né? Eles gostam, né, de muito das frutas em si, então é permitido. Essas frutas aí são permitidas para qualquer raça, para qualquer cachorro. Isso, com certeza. Os gatos gostam de fruta? Comem fruta? É mais difícil, porque o gato é bem seletivo. Então, você não vai encontrar. Agora, falando da hidratação, por exemplo, na questão dos gatos, você pode congelar aquele petisco que você geralmente dá, um patê, de preferência caseiro, né? Congela e ele também pode se interessar nesse sentido, ter a hidratação, ter o frescor, né? Agora, com relação, você falou a hidratação, a quantidade de água, é pela própria sede do animal? Existe aí um limite também até de quanto pode ser dado de água, né, para o animal beber durante o dia? Não, é dieta livre. Dieta livre, né? Tem que incentivar mesmo. E a gente percebe, para quem tem pet, percebe que quanto mais ele come, se a ração é seca, ele vai diretamente, ele tem aquela necessidade de beber água. Ele come e tem a necessidade mesmo por conta da dieta ser seca mesmo. Então, é livre. Existe protetor solar para cachorro? Existe sim. Eu fiz essa pergunta porque, né, outro dia eu estava comentando com pessoas próximas que eu comprei protetor solar para MacGyver e as pessoas, protetor solar para o cachorro. Comprei, existe protetor, né? Pode explicar um pouco para a gente? Isso, tem que passar da maneira correta, né? Passar nas áreas expostas, orelha, focinho, né? As áreas de exposição ao sol, principalmente para aqueles pets que têm cor clara, né? Tem uma pelagem menor, menos robusta. E você sempre passando nessas áreas, né? De orelha, focinho, como eu falei, quando exposto ao sol. Agora, doutora, para os tutores que têm casa de praia, que tem uma atividade muito de praia, de levar o animal para a praia, né, para passear na praia, o que é que você aconselha para deixar o animal de uma forma, um bem-estar? Porque, às vezes, pode gerar ali um desconforto pelo calor, pelo sol, né? Mas se você precisa levar seu animal ali para a praia para passear, né, seja num horário até mais adequado e tudo, mas o que seria ideal? Levar uma vasilha, levar uma garrafinha de água, um sombreiro, certo? Até para quem, né, gosta muito disso e fica se privando justamente por conta do cachorro. Mas aí eu não quero levar meu cachorro. Pode levar, mas é bom a gente ter alguns cuidados, não é isso? Isso, desde quando você leve a água do cão para ele estar sempre hidratando. Você tem a preocupação, né, ter um sombreamento para ele, de preferência você está descalço para você ter essa sensibilidade que ele está tendo, né? A gente sentir logo, porque né? Tem períodos, tem locais da areia que são bem quentes, né? Então, se você também tem essa sensibilidade, está descalço e percebe aquilo, você tem a percepção e você vai evitar a exposição ao seu cão. Então, super recomendo, porque praia é um ambiente, né, que tem brisa, o cão ele ama. Então, a questão é o horário mesmo. E com relação aos banhos, existem raças, principalmente, que não são tão adeptas a tomar banho que seja semanal, né? Outras raças que a gente sabe que se adaptam mais com relação ao banho. O que seria o ideal nesse momento do calor do verão? A gente dá esse banho semanal mesmo, ou de 5 em 5 dias, ou de 7 em 7 dias? O que seria o ideal para
né, dar uma acalmada no calor aí do cachorro? Depende da exposição que ele tem a esse calor. Se você tem um ambiente que tem um conforto térmico, você não vai ter uma necessidade tão grande de aumentar a frequência do banho. Mas se a sensação térmica é alta do cão, seria interessante sim você aumentar a frequência dos banhos com relação, porque traz aquele conforto, né, para o animal. Também, né? Com certeza, aquele frescor. E para as raças que são muito peludas, com relação à tosa, né? Seria o momento agora ideal de fazer a tosa para passar aí um verão mais tranquilo. Será? Será? Cuidado com a tosa, porque os animais eles têm o pelo, na verdade, como um isolante térmico, né? Então, você tem que fazer aquela tosa higiênica, né? Para que ele tenha aquela, no caso do abdômen, bem, sem pelo, para poder ter um contato com o chão frio. Então, você não pode tirar totalmente o pelo do animal. A pelagem do animal, né? A gente vê o pessoal, a gente via muito isso, quem tinha poodle, né? Chegava a época do verão, meu Deus, pelava o poodle todo, ficava o poodle parecendo coitadinho, né? Todo exposto. Mas como a doutora está falando aqui, a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque o pelo do animal, ele é justamente para dar uma proteção a ele, certo? A gente pode fazer aquela tosa higiênica, mas ficar atento aí à pelagem do seu, né, do seu animal para ele ficar confortável. Os animais, eles sentem, né? Eles têm um sentimento com relação a isso, quando fazem algo meio que errado, né, no corpo deles. Até quando a tosa é agressiva, eles percebem que eles ficam mais tímidos, né? Perdem aquela alegria dentro de casa. Já percebi que alguns tutores, né, que tem esse tipo de cão, que fizeram uma pelagem, né, fizeram uma tosa um pouco mais agressiva, sentiram isso dentro de casa. Por conta do desconforto também, né? Tem sinais também que os animais eles apresentam quando sai desse conforto térmico, né? Então, se você observa que o cão está muito ofegante, porque os cães têm essa questão da respiração, né, pela língua. Então, diante do normal que você observa, aumentou, está muito ofegante, tenta trazer de novo esse conforto térmico, aumentar a ventilação. Se não tem ar-condicionado, coloca um ventilador, né? Parece, né? É porque quem tem pet... de ar-condicionado. Quem tem pet está entendendo, né, o que nós estamos conversando aqui. Já que a gente está falando aqui dos pets, boa tarde, doutora. A gente está aqui falando, deixa eu só endireitar essa caixinha aqui, porque a gente está falando aqui desses pets, e aí o que acontece? Deixa eu botar aqui do lado. Em relação às raças, doutora, existe uma raça determinada que a gente tem que ter mais atenção do que as outras? Eu tiro por mim, né? Que eu tenho lá dois Spitz, né? São dois Lulus da Pomerânia. E aí o que acontece? Às vezes, a gente está num ambiente e o sol não está batendo propriamente neles, mas quando a gente pega, a gente percebe principalmente um pretinho. Tem um preto e um branco. O pretinho, ele absorve muito o calor e não está no sol. E a gente, quando pega nele, sente que está muito quente. Existe algumas raças que a gente tem que ter uma atenção redobrada? Existe sim, como você falou, além da raça, a questão da pelagem, né? Pelagem preta absorve mais calor. Foi interessante que você teve essa sensibilidade, né? De perceber que o cão estava numa temperatura elevada e você já pode promover um conforto térmico para ele. Cães braquicefálicos, que tem aquele focinho encurtado, eles têm maior dificuldade de respirar por conta da superfície, né? Que é menor. Então, como ele respira, né? Nas cavidades nasais é menor, então ele apresenta maior dificuldade nesse sentido, principalmente quando você tem temperaturas elevadas. Então tem que ter uma atenção maior. Doutora, me diz uma coisa, a gente tem que promover uma vida social, né? Pro cão, pro animal, pro gato, enfim. Como é que fica essa questão dos passeios? Existe um horário adequado que a gente possa levar? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Porque a gente, quando sai descalço na rua, a gente queima o pé, né? No caso dos cãezinhos, a gente tem que ter esse cuidado, eles também queimam a patinha por conta da temperatura, e horários legais que possa estar saindo para dar essa voltinha com eles. À noite, pela manhã,
Você não pode ter expor o cão após as 10 horas. Aquelas mesmas recomendações que a gente tem, né, na medicina humana, a veterinária se estende também, como você bem falou, né, pode causar queimaduras, né, no coxim plantar do animal, então pode trazer um desconforto nesse sentido. Então, a pessoa tem que ter essa sensibilidade desse horário de passeio. Procurar, se está fazendo sol, procurar locais sombreados, né, que tem uma brisa, para trazer esse conforto térmico para o animal. Certo. Em relação à praia? Praia, como eu disse, você tem que ter essa sensibilidade da areia. A areia, ela queima, né? Queima demais. Então, tem que ter o cuidado redobrado nesse sentido. Principalmente, como eu falei, final de tarde e de manhã cedo. Você pode levar tranquilamente e ter essa sensibilidade, preferência a caminhar descalço para você mesmo ter aquela sensação. Para você sentir na pele, como as pessoas dizem, né? Evitar sentir na pele. A exposição. Valeu, Alex, valeu! E a gente vai se despedindo também aqui, agradecer a doutora Alessandra, muito obrigado, né, pela disponibilidade de conversar com a gente, falar sobre os pets, o cuidado dos pets nesse verão, nesse calor que está fazendo em Salvador. Quem quiser encontrá-la nas redes sociais... Se puder seguir lá, @medvetuninassal, para ter maiores dicas aí sobre como cuidar do seu pet. Muito obrigado pela presença. Ficando por aqui. Um beijo grande, amanhã vamos quintar juntos, é isso aí.